Olá, eu sou a professora Sandra Cereali e hoje nós vamos falar sobre genética de populações. Essa vai ser, então, a primeira parte da nossa aula. Para falarmos de genética de populações, nós precisamos retomar um pouco o histórico da genética. Então, vamos começar ali lembrando de Darwin, né, com a publicação da Origem das Espécies, em 1859. Mendel publica os trabalhos com hibridação em ervilha em 1865. 1900, nós temos a redescoberta dos trabalhos de Mendel. E aí, em 1908, um matemático inglês, né, de sobrenome Hard, e um médico alemão de sobrenome Weinberg, eu acho que é assim que pronuncia, cada lugar pronuncia de uma forma, eles, de forma independente, chegaram a conclusões sobre como trabalhar com populações do ponto de vista da variabilidade genética delas, tá? Como fazer as análises a partir da dinâmica dessas populações. Esse trabalho, os trabalhos dos dois, eles foram, então, agrupados no que mais tarde seria denominado de equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Ou EHW. E esses são os conceitos, então, usados até hoje, tá? Eles se consolidaram com o passar das décadas, eles serviram de base também para os estudos em evolução, em ecologia, e também são a base para síntese moderna da evolutiva, tá? Que ocorreu gradativamente, né, a construção dela na primeira metade do século passado. Existem muitos conceitos que precisam ser levados em conta para entender essa noção de equilíbrio das populações, equilíbrio de Hardy-Weinberg nas populações naturais, tá? E nós podemos encontrar muitos deles no item 8.1 do livro Genética Humana, da Borges, Osório e Robinson. Esse livro está disponível na biblioteca virtual nossa. Bom, vocês vão encontrar o postulado do equilíbrio de Hardy-Weinberg escrito de várias maneiras. Eu preferi colocar para nós o da Borges, Osório e da Robinson, né, no livro Genética Humana, que ele diz o seguinte: para qualquer locus gênico, para qualquer gene, tá? As frequências relativas dos genótipos em populações de cruzamentos ao acaso, são populações pamíticas, permanecem constantes de geração a geração, a menos que certos fatores perturbem este equilíbrio, certo? Então, que fatores seriam estes? Fatores evolutivos. Vamos ver alguns deles. Para uma população ela estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, para que essa população seja mantida, que a frequência dos alelos de um determinado locus ele seja mantido de geração a geração, a população precisa obedecer a algumas premissas. Quais são elas, então? O organismo tem que ser diploide, a reprodução sexual, as gerações não podem ser sobrepostas, então, enquanto uma geração vive, eu não posso ter a geração anterior nem uma posterior, tá? Cruzamentos aleatórios, acasalamento ao acaso, sucesso reprodutivo igual para todos os casais, então qualquer indivíduo da população precisa ter garantido o seu sucesso reprodutivo, grande tamanho populacional, frequências alélicas iguais, distribuídas igualmente entre ambos os sexos, nenhuma migração, tá? Então, nenhuma mutação e nenhuma seleção. Como assim nenhuma migração? Nenhum indivíduo nem sai, nem entra daquela população. Nenhum tipo de mutação gênica ocorre, nenhuma mudança ocorre nos alelos. E nenhuma pressão de seleção, nenhum fator seletivo. Essas condições, elas são muito difíceis de serem encontradas numa população natural.
Por isso a gente diz que esses são premissas, né, que raramente você vai conseguir encontrar. É muito difícil ter uma população natural que atenda a tudo isso. Por exemplo, a nossa população, o nosso acasalamento, ele, embora seja teoricamente, em tese, um acasalamento aleatório, nós sabemos que não funciona bem assim, né? Você não tem a mesma disponibilidade de encontrar qualquer um dos seres viventes, seres humanos viventes, com você nesse mesmo tempo, porque os espaços que nós ocupamos são muito grandes, muito diversos. E mesmo quando nós pensamos em populações menores, né? Por exemplo, se eu diminuir uma população a uma determinada cidade, ainda assim o número de habitantes das cidades costuma ser um número muito grande. Então, dificilmente esse acasalamento nosso vai ser totalmente ao acaso. E a nossa espécie, por exemplo, ela tem uma sobreposição de gerações muito clara, né? Nós temos, inclusive, várias gerações sobrepostas, né? À primeira vista, então, é praticamente impossível que qualquer população de ser vivo consiga atender a essas premissas colocadas para o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, qual seria a importância de estudar o equilíbrio de Hardy-Weinberg para a genética de populações e, consequentemente, para estudos evolutivos também, tá? Uma das principais importâncias seria o fato de que a gente pode, a partir dos estudos, levando em consideração o postulado sobre equilíbrio de Hardy-Weinberg e as suas premissas, né, para que esse equilíbrio seja alcançado, a gente consegue descrever a composição populacional de uma determinada espécie, tá, em termos de frequências alélicas, isso levando em consideração um ou poucos locos gênicos. E, a partir disso, então, escolher a melhor estratégia para melhoramento animal e vegetal, conhecer a frequência dos diferentes genótipos, mesmo quando esses podem não ser reconhecidos fenotipicamente, né? Como, por exemplo, os genótipos heterozigotos. Nem todo genótipo heterozigoto ele pode ser distinguido na população. Se a gente estiver falando de dominância completa, é muito difícil distinguir um homozigoto dominante de um heterozigoto. Pode-se avaliar os possíveis efeitos de fatores evolutivos, como, por exemplo, a mutação, seleção, migração, deriva genética, na constituição genética de uma determinada população em relação a um alelo, a um gene específico ou a um conjunto gênico, tá? E é uma ferramenta muito importante nos estudos de ecologia e também de evolução em populações naturais. O uso de dados populacionais, né, em relação à frequência gênica, por exemplo, ela é muito importante no planejamento de políticas públicas e tomada de decisão, tanto em saúde humana quanto em saúde animal. Também se faz importante no planejamento do aconselhamento genético, tá? No caso de saúde humana, no caso de genética humana. E um exemplo do uso em populações humanas são o dos marcadores para câncer de mama e também de ovário, que são os marcadores BRCA1 e BRCA2. Mulheres com um ou ambos marcadores em familiares próximos, elas têm um risco mais alto, né, de desenvolver a doença, então, seja câncer de mama, seja câncer de ovário. E fatores ambientais influenciam nesse tipo de herança, que é uma herança complexa, tá? Então, ela não só, a gente já viu sobre isso, né, as heranças complexas, não é só a parte genética, você tem fatores ambientais, e todo esse conhecimento ajuda a produzir, então, a planejar políticas públicas e ações que sejam efetivas. As frequências genotípicas de um determinado gene autossômico, levando em consideração que ele tenha 2 alelos, tá, são a função binomial
das frequências dos seus alelos. Então, a frequência alélica, que ela é descrita da seguinte forma: P mais Q ao quadrado, que é igual, quando a gente destrincha esse binômio, né? A gente encontra P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Tudo isso seria igual a 1. 1 é o total da frequência. A frequência, ela é um evento, né? Então, aí dentro, nós vamos ter a frequência do alelo A, a frequência do alelo azão, do alelo azinho, por exemplo, como a gente vai ver no próximo quadro. P, ele representa o alelo dominante ou o primeiro alelo codominante ou com dominância incompleta. O Q representa o alelo recessivo ou o segundo alelo codominante ou de dominância incompleta. E essa soma das frequências, então, como eu já disse, ela vai ser sempre igual a 1. Então, aqui, nesse quadro de Punnett, nós podemos ver na parte de cima uma joaninha, tomando joaninhas como exemplo, né, coloração de joaninhas. Nós temos uma joaninha fêmea e na lateral uma joaninha macho, né, e com seus respectivos gametas. Né. Então, a joaninha, tanto a macho quanto a fêmea, elas são heterozigotas já, azão, azinho, ambas. Tá? Os gametas, como vocês devem lembrar, eles são haploides, né? Então, a joaninha é um organismo diploide, mas os seus gametas são haploides. Então, embora um adulto, no caso dos parentais aqui, seja vermelho e ele seja azão, azinho, cada gameta seu ou contém o azão ou contém o azinho, certo? Pensando no meio do quadro, que são os indivíduos resultantes de uma F2, né, do cruzamento desses dois heterozigotos, o que nós encontramos? Encontramos no primeiro quadrado ali o indivíduo vermelho, azão, azão, né, então ele é homozigoto dominante, e ele equivale ao P vezes P, que é igual a P ao quadrado. São duas letras azão, dois alelos azão, é o P ao quadrado. Nós temos dois heterozigotos, vermelhos também, né, joaninhas vermelhas também, que são azão, azinho, e cada um deles equivale a P vezes Q, PQ. Como nós temos dois indivíduos que estão nessa condição de heterozigose, nós temos 2PQ. E, por último, um indivíduo amarelo, que ele é o homozigoto recessivo, azinho, azinho, que ele equivale ao Q ao quadrado, certo? Os estudos em genética de população, eles podem levar em consideração também o ambiente onde aquele organismo está vivendo, né? No caso aqui do nosso exemplo, são joaninhas da mesma espécie que têm duas colorações diferentes, joaninhas amarelas e joaninhas vermelhas. Fazendo um link da genética de populações com a evolução, que vocês vão ver lá na frente ainda, nós poderíamos comparar, simular um ambiente para cada uma delas, né? Então, dois ambientes, nós analisaríamos duas populações diferentes de joaninhas em ambientes diferentes. Então, um ambiente amarelo, que está aqui à nossa esquerda, com uma quantidade grande de joaninhas amarelas e poucas joaninhas vermelhas, certo? Um ambiente vermelho, que nós temos a situação inversa, uma grande quantidade de joaninhas vermelhas e uma menor quantidade de joaninhas amarelas. Isso demonstraria, por exemplo, o quanto a distribuição dos genes, a frequência dos alelos, ela pode variar em função do ambiente. Tá? Então, dependendo de qual o ambiente determinada população está, ela pode ter uma frequência maior de um alelo do que de outro. E isso muda se o ambiente mudar também, né? Um exemplo clássico disso, e vocês verão na disciplina de evolução futuramente, são as mariposas, né?
na época da Revolução Industrial. Elas tinham uma coloração, eram mais abundantes, uma coloração mais clara, e aí com o início da Revolução Industrial e com as casas se enchendo de fuligem, isso mudou o padrão que era observado, mudou a frequência gênica dessas mariposas. Tá? Então, como nós podemos ver aqui, olha, tanto na população do quadro amarelo quanto na população do quadro vermelho, os genes são os mesmos, os alelos são os mesmos. Azão, ele vai dar a coloração vermelha e azinho amarelo, tá? Isso é igual em ambos os quadros. O que acontece? Na população que a gente tem o fundo amarelo, nós temos 5 indivíduos vermelhos e 11 amarelos. Então, predomina a cor amarela, porque elas são menos predadas, elas seriam menos predadas, menos alvo. Elas conseguiriam passar desapercebida para os predadores. Já no quadrado que representa a população em vermelho, inverte. Né? Então, nós temos 11 vermelhas e 5 amarelas. Nesse caso, a amarela passaria menos desapercebido para os seus predadores. No entanto, quando nós tratamos de dominância completa, não é possível distinguir quem são os indivíduos homozigotos dominantes de quem são os heterozigotos, tá? Assim como a gente consegue perceber aí no exemplo. Então, essa distinção, de uma forma muito clara, ela só é possível observando os fenótipos a partir do estudo de espécies que tenham características em codominância ou dominância incompleta, e também nos casos de genes letais, em alguns casos. Existem formas moleculares, certo? De encontrar quais são esses alelos, né? Quem tem esses alelos. Então, a partir de ferramentas moleculares, nós conseguimos entender essa distribuição entre homozigoto dominante e heterozigoto, no caso de dominância completa. Mas, para o nosso exemplo aqui, neste momento aqui, isso não é possível, certo? E existem também formas de se estimar a presença de heterozigose na população. Mas, para nós aqui, nós vamos tomar um outro exemplo. Nós vamos usar um exemplo de dominância incompleta. E, para tanto, nós vamos usar essas flores, é um modelo de flor, não é nenhuma flor específica, tá? E eu estou usando ela em 3 colorações, 3 possibilidades de cores. A cor vermelha, determinada pelo genótipo azão-azão, a cor roxa, determinada pelo genótipo azão-azinho, e a cor azul, determinada pelo genótipo azinho-azinho. A dominância incompleta é aquele caso em que você tem, no heterozigoto, o surgimento de um fenótipo intermediário entre os dois homozigotos, dominante e homozigoto recessivo, certo? Neste quadro, que representa uma população inteira, um recorte de uma população inteira, nós podemos encontrar 11 flores vermelhas, 10 flores roxas e 9 flores azuis. Tudo bem? Bom, a partir deste dado, desta população aqui, que nós vemos, né, que é um recorte de uma população, eu estou usando números pequenos, justamente para facilitar os cálculos, né, e o entendimento de vocês. Então, a partir desses dados, né, que nós vemos, nós podemos formular 2 hipóteses. A hipótese nula, para o modelo do equilíbrio de Hardy-Weinberg, seria a distribuição das frequências observadas na população, ela é igual à distribuição das frequências esperadas. Então, existe a frequência que eu observo, então, no caso dessa população, a gente veio aqui e contou flor por flor e deu este número, e existe uma frequência esperada. A gente já vai falar sobre o que é essa frequência esperada.
E nós temos, então, uma hipótese alternativa para o modelo do equilíbrio de Hardy-Weinberg. A distribuição das frequências observadas ela é diferente da distribuição das frequências esperadas, certo? E para testar essa hipótese, nós usamos o teste do Q-quadrado, que é considerado o melhor teste de aderência aos dados quando nós pensamos em equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? Aqui do lado, vocês podem ver o quadro, repetindo aquele quadro das joaninhas, né? Então, nós temos o P representado pelo alelo, e aqui dentro, né, do quadrado de Punnett, nós vemos, então, a representação, né, de cada um, da frequência de cada um dos genótipos possíveis. Lembrando que, como nós estamos tratando de uma característica que ela é de dominância incompleta, eu não uso o azão-azinho aqui, né? Nós vamos dar o nome dos genes, dos alelos, conforme a característica deles. Então, este V seria o que determina a pigmentação vermelha, e o A, o que determina a pigmentação azul, sendo a cor violeta, né, ou a cor roxa aqui, a dominância incompleta percebida, porque ele é um intermediário entre vermelho e azul, certo? Voltamos, então, aqui ao nosso cálculo. Então, nós temos, ao todo, 30 indivíduos, né? Esses indivíduos estão aqui, ó, neste recorte, certo? Ao todo, 30 indivíduos. Se são 30 indivíduos diploides, nós temos um total de 60 alelos. Concordam comigo? Porque cada indivíduo carrega 2 alelos para essa determinada característica aqui, que é a cor das suas flores, tá? Então, nós temos 60 alelos, 30 indivíduos e 60 alelos. Para que a gente possa calcular a frequência de cada alelo, nós temos, então, a frequência de V, ela é igual a P, então a frequência do alelo V, ela é igual a P. Lembra que eu falei para vocês? O P era o primeiro alelo, né? E o Q, o segundo alelo. Então, o número de P, o número de alelos V, dividido pelo número de alelos totais. Então, isso é igual a, olha, 2 vezes Vzão, que é o que nós vemos aqui, ó. Vzão são os indivíduos vermelhos, certo? Mais uma vez os indivíduos Vzão, azão, que são esses daqui, roxo, tá? Por que eu tenho 2 vezes Vzão e uma vez aqui? Porque Vzão, eles estão aparecendo 2 vezes. Então, 2 vezes a quantidade de flores vermelhas, tá? Aqui. E uma vez a quantidade de flores roxa. Tudo bem? Dividido pelo total de alelos, que é 60. Né? Então, existe uma frequência de 0,53 para o alelo P. Esse cálculo é feito com base nestes números aqui, tá? Porque, olha, 2 vezes 11, tá vendo? Ó, 11 indivíduos vermelhos. Como eles são Vzão, a gente conta ele 2 vezes. E uma vez o roxo, que dá 10 indivíduos roxos, certo? Dividido pelo total de alelos, que são 60. 60 porque são 30 indivíduos. E a frequência do alelo A, como que ela é calculada? Eu não falei para vocês que a frequência total era 1, não é? Porque é um evento, tá? Então, o que ele é igual a 1 menos P. A gente já calculou o P. Então, eu consigo agora calcular o quê? 1 menos P é igual a 1, que é o total, né, da frequência total,
menos 0,53, que dá, então, 0,47, certo? Então, o que a gente tem? A frequência de P é 0,53 e a frequência de Q é 0,47. Esta frequência vale para esta população que nós estamos estudando aqui. Vamos imaginar que esta população seja uma população natural e que a gente saiu e delimitou um trecho no campo, né? Delimitamos, fizemos uma marcação de uma medida e contamos todas as flores dentro daquela medida no campo, certo? E aí a gente anda 1 quilômetro à frente e encontra novamente um campo cheio dessa espécie com essas flores. Se a gente for tomar uma medida de novo, talvez ela represente uma outra população. Né? Eu falei alguns quilômetros, mas a gente pode pensar, por exemplo, que existe um rio dividindo, ou existe um vale, ou tem alguma coisa separando essas populações, tá? Ou elas são separadas no tempo. Eu conto isso no começo do ano, depois eu volto lá no meio do ano para contar. Então, eu posso não estar trabalhando exatamente com os mesmos indivíduos, certo? Eu posso estar estudando indivíduos diferentes. Então, aquela distribuição que nós vimos aqui, essa frequência de 0,53 para P e 0,47 para Q, né? 0,53 para o alelo azão, Vzão, e 0,47 para o alelo azão, isso diz respeito exclusivamente àquela população que nós estamos estudando, a essa que a gente viu alguns slides atrás, tá? A partir deste dado, né, a partir de um dado, a gente pode inferir outro, ou seja, a partir de P, a gente pode inferir Q e vice-versa, o contrário também é possível. E agora, sabendo da frequência de P e da frequência de Q, nós conseguimos fazer o cálculo do Q quadrado, que é, então, esse teste de aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg ou não, para saber qual é a nossa hipótese que nós devemos aceitar ou refutar. Tá? E para o cálculo do Q quadrado, então, existe uma fórmula. A fórmula é essa que está aqui embaixo. Então, o Q quadrado é igual à somatória do observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Isso é uma medida de desvio. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, o que a gente pode ver aqui? Novamente, os números que nós já vimos, né? Esses daqui são os números observados, que a gente efetivamente vai lá e conta, consegue observar, e nós temos, então, como calcular a partir daí o nosso valor esperado. Por quê? Porque nós conhecemos a frequência de P e conhecemos a frequência de Q, certo? Então, quando a gente pensa no genótipo Vzão, que corresponde à planta vermelha, tá? A flor vermelha, o que é o esperado para o Vzão? É o P ao quadrado. Nós sabemos que 0,53 é a frequência de P. Então, se a gente eleva isso ao quadrado, nós temos 0,2809, tá? Elevado ao quadrado. Para essa, então, é a frequência esperada, certo? Nós não temos um total de 30 indivíduos? Então, eu vou pegar a frequência esperada e multiplicar por 30, a frequência esperada do Vzão, certo? E multiplicar isso por 30, porque é o número de indivíduos. Então, daria 8,4 indivíduos. Gente, esse número aqui, ele é quebrado, né? Ele é um número decimal, ele aparece uma vírgula, aparece um número depois, porque eu estou falando de uma frequência estimada, é o esperado, é o que a gente está calculando, não foi o que nós contamos.
né? Nós somos num ambiente e nós contamos um todo. Então, eu tenho uma planta, uma flor inteira, uma flor vermelha inteira, certo? Quando a gente vem aqui para o esperado, ele pode dar número como esse, 8,4, 6,6. Tudo bem? Isso é comum, tá? Fiquem tranquilos. E o esperado para o genótipo Vzão-Azão, que seria a planta, a flor roxa, a gente então tem que ele é igual a 2pq. É igual ao quê? 2 vezes 0,53 vezes 0,47, que daria, então, uma frequência de meio, multiplicado por 30, que é o número de indivíduos, esperaríamos encontrar 15 indivíduos. Tá? A mesma coisa para o azão, que ao quadrado, o 0,47 ao quadrado, que é igual a 0,2209, vezes 30, daria 6,6 indivíduos, certo? Bom, nós podemos substituir esses valores direto na fórmula da somatória do Qi quadrado, tá? Que é esta fórmula aqui. A gente pode substituir ela diretamente aqui. Mas eu acho mais tranquilo quando nós usamos uma tabela. Então, a gente vai montar esta tabelinha. Em alguns livros, principalmente nos livros voltados para a estatística, vocês vão encontrar a substituição na fórmula. Em livros voltados para a genética, é muito mais comum encontrar a tabela, tá? Então, esta é uma tabela, e essa tabela ela pode ser, inclusive, construída no Excel. Tá certo? No Excel, nós conseguimos fazer todos esses cálculos aqui. E ela pode ser construída no Excel. Bom? E já existem, depois lá no final desta aula, eu vou mostrar para vocês que já existe uma tabela dessa distribuída e ela está disponibilizada, né? E você consegue trabalhar com vários tipos de caso dentro dela, certo? Bom, mas nessa tabela a gente consegue ver o fenótipo, flor vermelha, roxa e azul, o número de indivíduos observado, o número de indivíduos esperado, e aí agora nós conseguimos então fazer o Qi quadrado por classe. Cada linha desta é uma classe. Eu tenho uma classe de flor vermelha, uma de flor roxa e outra de flor azul, 3 classes, certo? O cálculo está feito aqui para cada um, então é o observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado, certo? E aqui eu tenho a somatória do Qi quadrado. Então, este é o Qi quadrado calculado. Tudo bem? Então, o que a gente vai calcular, o que a gente agora vai ver, né, se nós aceitamos ou rejeitamos aquela hipótese, é em cima dessa somatória. Nós não vamos tomar nenhuma classe de forma isolada, certo? Então, vamos lá. Na tabela acima, a gente vê, então, que o exemplo aqui nosso, ele dá um número calculado de 3,3442, certo? Então, o que a gente está procurando é o motivo de entender, a gente procura entender o motivo de ocorrer ou não o desvio entre o que a gente observou e o que a gente esperava. Tudo bem? Esse número, então, que nós calculamos aqui agora, ele vai ser comparado com o Qi quadrado tabelado, tá? Então, existe uma tabela de Qi quadrado e existe também um gráfico de Qi quadrado, tudo bem? Neste momento aqui, eu prefiro usar a tabela, eu acho que fica mais visível o resultado na tabela. Depois, vocês podem usar o gráfico assim que conseguirem pegar mais facilmente essa ideia, certo? E existem 2 parâmetros que são importantes para a gente conseguir usar a tabela. São os chamados graus de liberdade e a probabilidade. Tá? O que é um grau de liberdade, então? O que significa isso?
o número de graus de liberdade do Q quadrado. Ele é o número de variáveis independentes que você tem nos seus dados. Então, neste caso aqui, neste caso que a gente está conversando agora, ele é igual ao número de classes de dados, que nós temos 3 classes, menos 1, né? Menos o número de parâmetros estimados a partir dos dados. Neste caso, 1 também, porque nós usamos o P para calcular o Q, tá? Então, fica 3 menos 1, menos 1. Então, o nosso grau de liberdade é 1. Significa que das 3 classes, né, de todos os nossos dados, uma delas, ela é totalmente independente. Esses desvios, então, eles são somados nesse único valor, por isso que é uma somatória de Q quadrado, que então, representa para nós a magnitude dos desvios, o desvio total daquele experimento que você está conduzindo, daquela população natural que você foi contar, das moscas, lembram das moscas? De um estudo com moscas dentro do laboratório, seja lá do que for, certo? Da população que você está analisando naquele momento. Cada valor está associado a uma probabilidade. Quando essa probabilidade é maior do que 0,05, nós podemos concluir que esses desvios, né, o desvio que a gente encontrou, eles tenham ocorrido ao acaso, são frutos do acaso, tá? Situações espontâneas que não estão interferindo tanto. Então, nós dizemos que o desvio é não significativo, aceitamos a hipótese nula, que neste caso seria a distribuição das frequências observadas é igual à distribuição das frequências esperadas, de acordo com o modelo do equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? No entanto, se a probabilidade ela for menor que 5% ou 0,005, nós podemos concluir que os desvios eles não podem ser explicados simplesmente em função do acaso. Então, ocorreu mais alguma coisa e nós dizemos, então, que esses desvios são significativos, tá? Eles interferem no resultado. E aí, nós rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa, que neste caso nosso seria a distribuição das frequências observadas é diferente da distribuição das frequências esperadas para o modelo do equilíbrio de Hardy-Weinberg. O nível de significância, então, ele apresenta qual é a probabilidade básica, a base, para que a gente possa decidir entre aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Só que, de forma alguma, ela é uma prova de que a hipótese nula ela é verdadeira ou ela é falsa, certo? Se a gente pensar, então, nesse teste que nós fizemos com as flores, nós temos que o Q quadrado calculado, ele foi 3,3442. Geralmente, assim, são 4 ou 5 números depois da vírgula que nós usamos. E nós já calculamos, fizemos lá, sabemos que o grau de liberdade que nós vamos usar é igual a 1. E nós sabemos que a probabilidade crítica, né, que é essa probabilidade básica ali, ela é 0,05. Então, agora a gente vai para a tabela. Vamos conferir a tabela. Essa é a tabela do Q quadrado, tá? É claro, gente, existem amostras gigantescas com um número muito grande de indivíduos e, então, esta tabela, ela vai muito longe nas suas linhas, certo? Para nós aqui, eu peguei as 5 primeiras, né, os 5 primeiros graus de liberdade, até o grau de liberdade 5, para que a gente entenda como é que esses valores funcionam, tudo bem? Essa tabela ela pode ser encontrada na maior parte dos livros de genética, inclusive essa foi tirada do Griffiths e colaboradores, né, que também está disponível na nossa biblioteca online, mas vocês conseguem encontrar ela no Genética Humana, em praticamente todos, e nos livros de estatística também, certo? E sites especializados, né? Vamos por esta tabela nossa aqui, certo?
Quando nós olhamos o nosso Qi quadrado calculado, ele é 3,3442. E com 1 grau de liberdade. A gente vai procurar em que lugar ele se encaixaria, tá? Vocês reparam aqui, ó, na primeira tem o grau de liberdade da esquerda para a direita. O grau 1 é o nosso, certo? É o que a gente tem que olhar nesta linha do 1 grau de liberdade, tá? Então, o primeiro número é 0, o segundo é 0 também, aí o terceiro já começa 0,016 e ele vai aumentando até que a gente encontra aqui, ó, na probabilidade, né, de 0,1, a gente encontra este número aqui, ó, 2,706. O nosso número, ele é maior que esse número do 1, certo? Mas ele é menor que esse número do 0,5 aqui, ó. Então, o Qi quadrado tabelado aqui, ó, ele é menor que o Qi quadrado tabelado 3,841, certo? Com 1 grau de liberdade. Então, o Qi quadrado, ele está entre as colunas 1 e 0,05. Tá? Ele está entre 10% e 5%. Aqui, ó, 0,1 e 0,05. Ele está entre 10% e 5%. O desvio não é significativo e, provavelmente, portanto, ele deve ser ao acaso. Tá? Então, nós aceitamos a H0, que diz que a distribuição das frequências observadas é igual à distribuição das frequências esperadas para o modelo do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ou seja, esta população analisada, ela estaria em equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? Reparem que este número, ele está entre um e outro, né? Ele não poderia estar aqui para baixo, certo? Ele está aqui no limite entre ser aceito e ser rejeitado. Este aqui é o limite mínimo, né? Qualquer valor que estivesse para o lado direito, ele seria rejeitado. Por quê? Porque o erro corresponderia a um desvio, né? Um desvio seria maior do que aquele constituído ao acaso, certo? E isso demonstraria que a população não estaria em equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? Quando a gente tem essas situações muito próximas ao menor aqui, ao menor nível aceito, né, ao nível crítico, talvez seja necessário aumentar o número amostral. Então, o número da amostra, a quantidade de indivíduos numa amostra interfere nos cálculos estatísticos também, certo? Para o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a população tem que tender ao infinito, tem que tender a um número muito grande, próximo do infinito, até porque a gente não tem entrada e nem saída de indivíduos dentro da população. Nos estudos de genética de população, então, vários fatores precisam ser levados em consideração. E esses fatores, eles podem ser estimados dentro da população que você escolheu como amostra de estudo, certo? E existem alguns fatores que são bastante importantes, além daqueles que nós já falamos, principalmente também o tamanho da amostra, né, o tamanho da população e o tamanho da amostra dentro da população, mas fatores como endogamia. O que é endogamia? É a consanguinidade, o cruzamento entre parentes próximos, né? Entre indivíduos aparentados. O isolamento, e esse isolamento da população, ele pode ser um isolamento geográfico, ele pode ser um isolamento temporal, ele pode ser um isolamento reprodutivo, enfim, um isolamento de habitat, isso mais tarde vocês vão ver em ecologia e em evolução também. Pode estar ocorrendo um fluxo migratório nesta população, ou de emigração e de imigração, então saída e entrada de indivíduos na população, vindos de outras populações vizinhas.
pode estar ocorrendo mutação espontânea, como nós já vimos, né? Mutações de novo na população, naqueles alelos, né? Naqueles genes que vocês estão estudando naquele momento, entre várias outras situações que podem ocorrer também. E esses temas, eles vão ser, então, mais tratados mais aprofundadamente na disciplina de evolução, que vocês terão mais adiante no curso. Lembra que eu falei agora há pouco que existe um aplicativo, tá, que permite que vocês usem o Excel. Então, esse aqui é um artigo na revista Genética na Escola, e ele traz o uso de um aplicativo das tabelas do Excel na genética de populações. E ele tem umas tabelas prontas, e ele também tem uma condição de você estruturar para aquele exercício que você quer aplicar para os seus alunos, a gente consegue modificar também, e consegue usar. Ele é bem interessante. Eu peço para que vocês deem uma olhada com bastante carinho. Essas são as nossas referências, os livros estão disponíveis na nossa biblioteca digital, e até a próxima.